Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador de destaque no futebol turco na última temporada e que está no radar do esporte, inclusive com um interesse de outros clubes do futebol brasileiro para essa temporada, que é o volante Richard, atleta de 30 anos de idade. Aqui no Brasil já passou pelo Fluminense, Vasco, Corinthians, Ceará, Atlético Paranaense, estava jogando bem pelo Cruzeiro em 2023 até se envolver em uma polêmica naquele período. Sobre o Richard, esta informação foi confirmada pelo jornalista Felipe Silva e também pelo André Hernan. Tá, um abraço aí para a galera que garantiram lá do portal UOL Sport também que o Leão está interessado na sua contratação. Deixa eu pegar aqui novamente, além do esporte, outro Leão do Nordeste, o Vitória, monitora a situação do jogador. Sobre a situação contratual, o vínculo dele lá no Alanyaspor da Turquia vai até junho de 2025 e o Richard, neste momento, não está nos planos do clube, por exemplo, para começar a temporada. Tá? A tendência é que o jogador possa sair para começar a próxima temporada. Para este momento, ele vem sendo utilizado. Então, acredito que o Richard só sairia neste comecinho de ano se tiver a vontade de voltar para o futebol brasileiro ou se o esporte fizesse uma compensação financeira para contar com o atleta. Então, mesmo sendo um jogador que pode passar por uma reformulação, ele vem jogando. As partidas dele, as últimas, aconteceram no dia 21 de dezembro, no dia 3 de janeiro e agora no dia 12 de janeiro também foi titular durante os 90 minutos contra o Sivasspor. Eu gosto do Richard, aqui está o mapa de movimentação do atleta nessa temporada lá pelo clube turco. Em 17 jogos, foi titular em 15 deles, a temporada deles que começa na metade do ano, tá bom? Sobre as estatísticas, ele não fez nenhum gol e não deu assistência, mas convenhamos, por ser um primeiro volante, a gente tem que olhar os índices defensivos. E são bons, tá? Tem uma média de 5 bolas recuperadas em cada uma das partidas, uma média de 1.9 desarmes por jogo, aliás, de 2.6 e de 1.9 interceptações em cada uma das partidas. O Richard, né, que a gente já está acostumado com ele aqui no futebol brasileiro, já teve bons momentos, geralmente atuando como um segundo volante. Aquele volantão alto, 1,91 m de altura, não é muito forte fisicamente falando, ele tem uma boa saída de jogo, consegue chegar bem no ataque e também uma boa presença na grande área, por exemplo, para cabeceios. Teve uma fase de artilheiro lá em 2018 no Fluminense, foi o ano que ele marcou mais gols com 4 naquele ano. O Richard, que já teve também outros bons destaques, vestindo a camisa do Atlético Paranaense, acabou se envolvendo em uma polêmica, né, naquela CPI das apostas, vestindo a camisa do Cruzeiro, acabou sendo afastado da Raposa e depois disso ele não foi banido, nada nesse sentido, apenas não continuou no Cruzeiro e foi contratado logo em seguida pelo Alanyaspor, onde já na temporada passada foi bem, né, em 36 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, sendo também um nome importante no clube turco. Essa primeira temporada dele foi titular em todas as partidas. Então tem sim o carinho da torcida, é um jogador que tem essa experiência também na Série A do Brasileirão. O Sport que ainda não tem esse primeiro volante, esse jogador de maior marcação, de saída de jogo, acho que o Richard pode ser sim este nome, tá bom? Aqui está o mapa dele no ano passado, aliás, no ano retrasado já, né? Quando ele começa a temporada bem vestindo a camisa do Cruzeiro, em 4 jogos todos como titular na primeira divisão. 2022 também fez uma Série A interessante, titular nos 30 jogos que realizou, vestindo a camisa do Ceará, com a nota média de 6.90. Pode deixar a sua opinião também sobre o volante Richard e esta alternativa que, mesmo não estando livre, já está em reta final de contrato lá no futebol turco. Com a Betfair você pode apostar em qual será o campeão da Copa do Nordeste desta temporada com o título do esporte, pagando 7 a cada real apostado. Se você apostar, por exemplo, R$50 que o esporte será o campeão e ele acontecer, pode voltar para você até 350. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, aquilo que você pode, para você se divertir, fazer uma aposta aí com seus amigos também. Tem a cotação para o Náutico ser um campeão, você pode desafiar um amigo seu aí, a cotação do Náutico de 20, os outros com boas odds, né, os favoritos neste momento sendo Fortaleza, 3.50, o Bahia na cotação de 4, o Vitória 6 e o Sport aparecendo na quarta colocação na odd de 7. Se você quiser apostar, por exemplo, numa aposta, um título, sei lá, do América de Natal, pagamos 51. O título do Motoclube a 101. Enfim, outras possibilidades também para você se divertir
com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, que é o Johan. Segundo informações da jornalista Camila Souza, o jogador está sim acertado com o Leão e é esperado na noite desta quarta-feira em Recife para a assinatura do contrato de empréstimo até o final da temporada. Ele tem vínculo em definitivo com o Internacional até dezembro de 2025 e o salário de mais ou menos R$250 mil mensais no Colorado. Então deve chegar aí com o Sport, provavelmente pagando grande parte dos seus vencimentos. Eu gosto sim do Johan, inclusive foi uma indicação que eu fiz para o Sport há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu já tinha falado sobre o Johan, olha, subindo para a Série A, um cara que acabou não se adaptando no Internacional, tem experiência, já demonstrou boa qualidade, acho que é um camisa 10 muito interessante para disputar essa posição com o Lucas Lima, ou até mesmo, quem sabe, jogando juntos, né? Não seria também nenhum absurdo assim, principalmente nos jogos com maior posse de bola. Aqui está o mapa de movimentação do Johan no Brasileirão de 2023, que ele fez na época ainda pelo Atlético Mineiro. Naquela ocasião, a nota média de 6,88, né? Mais pela ponta esquerda, assim também como pelo Red Bull Bragantino, lá em 2022. Nessa temporada é até difícil a gente fazer uma análise de movimentação na Série A. Foram apenas 10 jogos pelo Inter, 3 como titular, uma média de 36 minutos apenas em cada um dos seus duelos, um mapa mais preenchido na região central de fato. Se fosse para listar aqui as principais características de jogo do Johan, é um meia que consegue bater bem na bola com as duas pernas, seja com a direita, seja com a esquerda, tem uma tendência de cair para dentro, né, seja pelo lado esquerdo principalmente, para buscar uma bola enfiada ou até mesmo um arremate de média distância. O período que ele teve maior destaque foi ali em 2018 pelo Palmeiras, também em 2016 na Chapecoense e 2020 no Atlético Mineiro. Ele não era necessariamente o único meia armador da equipe, tá? Que também você encontra o mapa dele de 2020 preenchido nessa região central. Ele intercalava também uma mudança de posição com os pontas, às vezes aparecendo no bico da grande área para um cruzamento ou até mesmo um arremate de média ou longa distância. Aquela Série A dá para dizer que foi a melhor da sua carreira recente, em 2020, 29 jogos, 21 na condição de titular, com 6 gols marcados e 4 assistências, um ano que o Atlético Mineiro também bateu na trave, né, para conquistar o campeonato, acabou derrapando na reta final. Então o primeiro ano dele no Atlético Mineiro conseguiu sim bastante destaque, tanto é que foi adquirido em definitivo para a temporada seguinte. Eu gosto sim desse jogador, acho que é um cara que tem potencial, apesar da temporada discreta de apenas 21 jogos em 2024, ele pelo menos não teve tantas lesões, né? Um jogador que ficou à disposição em grande parte do campeonato. Aqui você pode observar, por exemplo, as partidas que ele foi convocado, só que não participou. O último jogo dele, inclusive, aconteceu ainda no dia 4 de agosto, contra o Palmeiras. Ele ficou aí na sequência de mais 9 jogos no banco de reservas, sem participar de nenhum deles. O último jogo como titular aconteceu ainda no dia 7 de julho. Então, um cara que também precisa recuperar esta sua boa forma física. Na Chapecoense, clube que ele é revelado, também já jogou bem na disputa da Série A, aquelas primeiras, né, edições da Chapecoense nos pontos corridos, tendo o Johan como um dos seus destaques, também nesta mesma posição. Um meia central, caindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, até ser contratado pelo Palmeiras, onde foi mais um reserva, né? No Palmeiras o melhor ano foi em 2018, com 4 gols e 4 assistências. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Johan. Para mim é sim uma boa chegada dentro do elenco do Sport. Eu entendo o torcedor que vai ter aquela ressalva de mas o cara não jogou direito lá no Inter. É verdade. Só que a gente tem que entender duas coisas. Não é uma aposta que o Sport está fazendo da Série B ou da Série C do Campeonato Brasileiro. É um cara que já tem experiência, que já soma minutos, que já tem passagens por outros grandes clubes no futebol brasileiro, agora chegando em mais um. E também o Johan, ele precisa de uma nova chance. Acho que dependendo de um cenário, se adaptando com o técnico Pepa, ainda mais agora chegando no começo da temporada, fazendo uma pré-temporada direito, tende a ser um jogador a evoluir em comparação com a sua última equipe, que foi o Internacional. Então, dentro da realidade hoje do Sport, de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, acho sim um excelente reforço para chegar aí na Ilha do Retiro. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito dessa história, o jogador que tem aí no seu